sexualmente e nomeando possíveis autorias. Meu filho, no caso, e com extensão possível para mim. Olhe bem. O advogado vai, olha e diz, tá, então vamos entrar com a medida cautelar de afastamento. É imediata, é imediato. Entrou com a medida cautelar, em menos de 24 horas tem a medida de afastamento. Acabou, não tem nem o que discutir. Por quê? Juiz e promotor estão ali ouvindo um lado só da história. Estão ali vendo um lado só das provas. Então, para eles, o que interessa? Se há risco, afasta-se. Aí é que vem a história. Sim, mas e o outro lado? O outro lado vai ter o prazo para apresentar suas razões, suas defesas, suas provas e demonstrar o quanto é frágil aquele primeiro documento apresentado. Pois é, só que o nosso problema é tempo, né? A gente está trabalhando com criança e a gente está trabalhando em cima de prazos judiciais. Os prazos judiciais, apesar de serem curtos, a burocracia faz com que se transformem em longos. Então nós temos aí lutas judiciais de 5, 6, 8, 10 anos para se provar a inexistência de qualquer tipo de abuso. E para se resgatar essa convivência, não existe mais chance. Você pode reconstruir, resgatar não resgata. Isso realmente foi uma ação. Agora, uma profissional que presta serviço à justiça, inclusive falando horrores da gente, quer dizer, ela fez um relatório em cima do que lhe foi dito por pessoas que já estavam em litígio. Essa mulher nunca nos viu na vida. Como é que pode uma coisa dessa? Não ouvir o outro lado da história? Algo tão grave, algo que você está julgando não é apenas você deixar a criança livre de possíveis abusadores, mas você poderá também estar fazendo com que um pai inocente e uma família inteira perca aquele ente querido pro resto da vida. Que negócio é esse? Quer dizer, na calada da noite, você abre processo, faz isso, faz aquilo, você sem saber, e você está lutando ali para ter o seu ente querido do seu lado, lutando para dar o melhor para sua filha, e de repente você se vê numa situação dessa. E diz, agora vai se defender. Eu entendo que esse laudo psicológico tem essa falha grave, isso deveria ser mudado pelo Conselho Regional. Não deveria ser elaborado qualquer laudo sem ouvir a outra parte. E os juízes deveriam não considerar. Eu praticamente desconsidero qualquer laudo que me é apresentado quando o pai não é ouvido ou quando a mãe não é ouvida, ou seja, quando a outra parte não é ouvida. Chega um relato que é sempre meio surpreendente, né, no sentido de que um pai teria abusado ou a mãe teria maltratado uma criança. Então a gente tem uma tendência natural de, bom, eu não sei se é verdade ou não, por via das dúvidas eu faço isso. Mas eu acho que esse não é o meu caminho, não é por via das dúvidas eu afasto, por via das dúvidas eu não afasto. Por isso eu acho que o afastamento total é muito, muito sério. Porque, sendo mentira, você está trazendo um outro problema para a criança. E para o pai também, né? Que é esse afastamento. E se esse afastamento for prolongado, vai acontecer a indiferença. O problema foi os artifícios que a genitora usou para ganhar tempo. Artifícios esses que certamente são instruídos pelo advogado, óbvio, é óbvio, que já conhece o caminho das pedras para litigar, e até litigar de má fé, procrastinar, fazer passar um tempo maior, deixa maior tempo passar, que a criança vai crescer, aí nós vamos perguntar se ela quer ver o pai, ela vai dizer que não quer. Isso tudo já é armação, é armação. Que o prejuízo é a falta de contato, é a falta de contato do afeto, é o rompimento, porque acaba como você pode imaginar,
o processo demora muito. Se há uma decisão dessa, ela se prolonga pelo processo todo e só vai se resolver daqui a 2 anos. Então vai acabar que o alienador vai conseguir seu intento com amparo, inclusive, judicial. Ele vai ter uma decisão judicial e vai continuar, e essa ideia vai reforçar a existência de um possível abuso. Porque quando se dá uma decisão judicial, a pessoa que propôs acaba se engrandecendo e confirmando um mero alegado, porque ela acaba se arvorando de uma decisão judicial. Tá vendo? Eu não disse? Olha lá, o juiz disse, o juiz confirmou, e essa história passa a ser mais introjetada ainda na cabeça da criança. O guardião utiliza das pessoas mais próximas que confiam na palavra dela e confiam na palavra da criança, porque a criança vai repetindo exatamente o que o guardião está falando, vai repetindo. Só que dali a um tempo, aquela criança, como não vivenciou aquele fato, uma falsa memória incutida pelo guardião, dali a um tempo ele vai esquecer. Se tiver contatos com o não guardião, dali a um tempo ele vai verificar que não há por que estar nutrindo aquele medo do não guardião. Ele vai ver que mas para isso tem que manter a convivência. Se não mantiver, na cabeça dele vai pensar, ele praticou assim, tanto que não está nem me vendo. No caso de você ter a falsa memória, né? Tem uma série de sequelas que poderão ocorrer por essa falta, né? Ela virou praticamente uma órfã de pai vivo. O pai está vivo, mas cadê o pai? É órfã de pai vivo. E uma coisa muito grave que às vezes as pessoas não percebem é que quando você acusa falsamente um genitor de abuso sexual, você faz com que essa criança seja revitimizada diariamente. Você faz com que ela repita essa história inúmeras vezes. E você vai transformar essa criança num adolescente com uma memória que não é efetiva. É o que a gente chama da falsa memória. Então você tem uma criança que não tem a memória sensorial, ela não lembra fisicamente do abuso, mas ela tem a certeza, porque a pessoa que contou para ela desse abuso, que reafirmou, é a pessoa em quem ela mais confia. Olha o conflito gerado. Você transforma um adulto dicotomizado. É um adulto que tem um sensorial diferente do que ele lembra. Como é que fica a autoestima, a identidade dessa criança? Quer dizer, a estruturação de personalidade dela fica frágil. Fica frágil. Aí, na verdade, assim, o que eu falei, assim, a preocupação maior é porque, assim, vai reproduzir modelo. Em algum momento, em algum sentido, vai reproduzir modelo, entendeu? Ou vai buscar homens muito complicados, ou abusadores, quem sabe, ou vai ser controladora como a mãe era, ou... né? Eu acho uma temeridade as liminares que simplesmente resolvem por afastar. Não, existe outro mecanismo, existem visitas monitoradas, visitas vigiadas, visitas em locais adequados, visitas em locais públicos. Eu tenho certeza que doravante, com tudo isso que está sendo feito, por todos aqueles que foram, de certa forma, injustiçados, sofreram uma pena por crime que não cometeram, porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender. Nem defender o seu pai ou sua mãe, dependendo do caso, que ao nosso ver é um crime. E que, infelizmente, que nós percebemos que uma vez, quando a justiça dá o final, né, já o trânsito em julgado, fica tudo como antes do quartel de Abrantes, como se nada tivesse ocorrido, né? Ah, não, a criança agora pode estar voltando a ver o pai. Ora, muitas vezes a criança já perdeu até o afeto. Já nem se lembra mais quem era o pai, quem era o avô, quem era a avó, quem era a tia, quem era a prima. E aqueles que usaram desse expediente criminoso, desonesto, ficam impunes, né? Uma maravilha. Quer dizer, para essas pessoas, certamente o crime compensa. Mas eu acho que quando se tem a notícia
específica de que aquele abuso foi falso, eu acho que a melhor solução para essa criança, para essa família, é a inversão da guarda. O genitor que tenha sido alienado obtenha para si a guarda, porque ele certamente, eu tenho essa convicção, ele vai cuidar melhor dessa criança do que aquele que foi capaz de fazer uma acusação sem o menor sentido e que se demonstrou totalmente inexistente. Nesse caso, especificamente, eu acho que essa sanção, isso deveria ser colocado inicialmente em todo o processo, para que a mãe soubesse que no final, se isso acontecesse, ela perderia a guarda, porque talvez ela é um mecanismo para que ela faça, que ela repense, para que ela tenha uma nova conduta, para que ela repense as suas atitudes. Eu acho que essa faca, essa espada deve ficar no processo, na cabeça daquele que procurou alienar, para que ele saiba que no final aquilo possa acontecer. E essa advertência deveria ser feita em todo o início de processo, para que a pessoa soubesse que o final poderia não lhe ser favorável, ou seja, totalmente negativo. Tentei ouvir em todas as histórias um pedaço de minha própria história. Tentei encontrar nas pessoas com quem conversei a palavra que eu não soube escrever, a voz que eu perdi. A minha saudade é um longo corredor esfumaçado de hospital, com o piscar de incontáveis vagalumes de ontem. Em alguns casos, para se chegar à cura, basta arregaçar a camisa e mostrar onde dói. Em outros, é preciso arregaçar a pele e mostrar onde dói. Aqui, não cabem meias palavras, meio grito, meia raiva, meia saudade, meia angústia, meio eu. Assim, na verdade, assim, a identidade da criança, do adolescente, ela é formada na interação, né? Existem características que são da própria criança, mas a formação da identidade, ela se faz na interação com o pai, com a mãe, né? Com o mundo, mas nós pais somos os primeiros modelos, né? A criança necessita de ambos para crescer saudável. Ela precisa passar pelas experiências, todas as experiências de vida, com um lado e com o outro. E olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras do que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, para mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que... qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas. Sempre tem que organizar elas, de alguma forma. São essas pequenas coisas, né? Essas faltas de acompanhamento, né? De convívio, né? Simples, né? Coisas simples, assim. Poder levar ele para o parque, dormir comigo, né? Acordar comigo, jogar uma bola. Quantos natais, quantos anos novo, quantas férias que eu deixei de passar com eles. Até aqueles que acordem no pesadelo, eles possam saber que tem alguém do lado deles, que o pai dele está do lado para saber, não, foi só um pesadelo, seu pai está aqui, é real. Entendeu? Que isso acabe num sonho do pesadelo, mas que se torne uma realidade. Realidade do amor, né? Realidade do afeto, né? Poder, na hora que ele abrir os olhos, eu estar ali do lado deles. Acordar junto com eles, talvez até cutucar, né? Tá na hora de acordar, tá na hora de acordar. Vocês já dormiram muito, né? Talvez até assim, né?
A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é um filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida, é isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. Eu gostaria, se pudesse voltar atrás, pai, liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto. Mesmo se a gente passasse o dia inteiro como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechado, sabe? Porque a gente passava assim, como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava a gente dava fora, qualquer coisa que ele falava a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente dando fora, mesmo a gente sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando. Acho que a gente passa a conviver com os filhos da gente com o medo da perda, né? Aquilo sempre, de uma forma ou de outra, sempre aparece, né? É lógico que hoje a gente consegue elaborar que os nossos filhos já são adultos, né? E que a mãe não vai raptá-los de novo, nem vai obrigá-los a ficar junto, nem vai rolar isso. Mas isso fica na sua vida, na convivência.